Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de gestão de manutenção e hoje a gente vai estar justamente analisando uma situação problema, né, envolvendo aí uma análise aí de ciclo operacional, né. Esse vídeo a gente vai estar dividindo ele em duas partes, né? Nessa primeira a gente vai estar fazendo a análise geral dele, na próxima a gente vai estar indo para a parte do cálculo. Bom, vamos lá. Um especialista, ao analisar um fluxo produtivo de um equipamento, identificou que o mesmo está tendo como base de produção 80 peças em uma hora, né? Ou seja, aqui é justamente o ticket médio ali de produção, né? da máquina, né? 80 peças aí por hora. Ao analisar o padrão especificado pelo fabricante, ele identifica que o processo pode ser executado em seu parâmetro máximo, né, em 92 mil peças por 1000 horas de execução. Né, ou seja, 92 mil peças ali com base em 1000 horas de execução. Né? Então, essa característica aqui, ela é a característica ali do fabricante. Né? Consequentemente, a gente vai ter que estratificar ela para comparar uma com a outra. Que aí, nesse caso aqui, vem a informação, né? Que é quando o fabricante indica a necessidade de reparo dos principais componentes, como troca de rolamentos, lubrificantes, ajuste de correia, troca de parafuso, etc. Né? Ou seja, que seria uma manutenção preventiva. Né? Que seria uma manutenção preventiva. E aí vem aqui a informação, né? A máquina em questão tem 5 anos de uso e trabalha 144 horas semanais. O objetivo do dono da empresa, né? Ou seja, o qual possui essa máquina, é aumentar a produção dela em 15%. Então aqui a gente tem algumas características. Isso é muito comum, né, ocorrer em ciclos industriais. Né? Se contratar um consultor, um especialista aí da área, para analisar ali um processo e verificar se tem como melhorar o desempenho. Só que aí a gente tem dois pontos aí importantes. Né? Analisar o hoje, né? Ou seja, como é que o equipamento está se comportando, a máquina está se comportando, e ter a referência do padrão ali especificado pelo fabricante. Né? Porque eu posso ter duas situações, ou a máquina está trabalhando no limite, ou próximo do limite de fabricação, né? e quero fazer essa melhoria ali no ciclo, ou a máquina ela já vem trabalhando com um padrão de desempenho menor, né? Reduzido ali do que o fabricante especifica. Né? Então tem essas duas considerações. E é o que acontece, é muito mais fácil, né? Entre aspas, né? Mas é muito mais fácil ter uma máquina que ela não vem rodando com o desempenho, né, indicado ali pelo fabricante, ou seja, ela vem rodando com um desempenho menor, né, e poder aumentar esse desempenho, né, dentro ali da especificação do fabricante, né, do que você ter ali uma especificação no limite ou próxima do limite e ultrapassar, né, aquele valor. Né, porque normalmente quando você vai para uma característica dessa, né, você está indo para uma característica de retrofit. Né, ou seja, a máquina ela já está ali no seu limite. Né? Como é que a gente vai melhorar o desempenho dela? Né? Eu não vou trocar o lubrificante e vou ter uma melhora significativa para uma condição dessa. Vou modificar uma característica ali, né? Escolhendo um rolamento que tem uma característica diferenciada que vai melhorar essa ação. Vai ser uma série de características, inclusive, né? Muito provavelmente alterações, né? Ali na estrutura da máquina, né? Fazendo a inserção de novos elementos. Né? Então, seriam essas características ali para aumentar, né, o desempenho ali acima da característica do fabricante. Né? Então, se eu tenho uma máquina com a especificação X e quero deixar ela maior do que X, né, e X é a indicação do fabricante, eu tenho que ficar atento com isso. E esse ficar atento com isso, entenda-se que a gente está falando aí de investimento ali na máquina. Né? Então, às vezes é muito comum, né? Principalmente ali para o gestor que ele não está tão por dentro ali dessa parte de característica técnica. Né? Eu quero aumentar, eu quero ter um melhor desempenho. Isso é o desejo de todo mundo. Só que esse desempenho, né, muitas vezes ele esbarra na característica... Tem um projeto também da máquina, que às vezes é um projeto muito rígido, né, a nível de mudar algumas etapas, né? E entra, obviamente, a questão ali do investimento, né? Ou seja, o recurso que vai ter que ser investido para aquele maquinário atingir aquele desejo ali do gestor. Né? Então, é uma consideração aí importante. Né? Até voltando à característica inicial que a gente estava comentando, né? Onde muitas vezes as máquinas vêm trabalhando ali com um ciclo de 70%, 75% ali do desempenho, você quer aumentar aquele desempenho para mais próximo do indicado pelo fabricante, também é complexo. Né? Porque a gente está falando de uma característica onde a gente tem uma ação ali, né, praticamente simbiótica, né, entre
colaboradores, né, os operadores que estão ali nas máquinas, as características do produto final, ou seja, o produto final, se a máquina está produzindo, significa que o produto final ele está atingindo, né, as especificações ali do controle de qualidade, né, e entra ali a demanda, né. Uma coisa é eu fazer uma mudança ali de setup ali em 1 hora e garantir que o produto ele vai estar ali bom após essa ação. Outra coisa é eu fazer uma intervenção, né, para entender o motivo ali, por que o desempenho tá baixo ali do fabricante, tendo a necessidade de demanda ali latente, né? Então tudo isso aí também interfere, né? Agora, como eu disse, é muito mais fácil você ter um desempenho menor do que o fabricante está ali especificando, né? Você conseguir corrigir ou pelo menos melhorar, né, algo ali dentro desse intervalo, do que ultrapassar, né, a característica ali do fabricante, né? Então, quando você tem essa necessidade, você acaba tendo algo mais complexo, porque normalmente entra aí na parte de retrofit. Bom, então, explicado isso, né, a gente já viu aqui as características aqui da máquina, né? No próximo vídeo a gente vai estar indo aí para essa análise de cálculo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de gestão da manutenção, né? Onde a gente vai estar, é o segundo vídeo, né? Onde a gente está fazendo justamente essa análise dessa situação, problema aí envolvendo característica, né, de ciclo operacional, né? Onde justamente o objetivo aí é tentar identificar aí o ponto, né, de melhoria aí da máquina, né? Se você tem como fazer a melhoria dela ou não. Então vamos reler aqui o texto, né? Um especialista, ao analisar um fluxo produtivo no equipamento, identificou que o mesmo está tendo como base de produção 80 peças em 1 hora. Né? Ou seja, essa 80 peças em 1 hora é o ticket ali de fabricação médio dessa máquina. Né? Então esse aí é o padrão que ele tem atual. Né? Ao analisar o padrão especificado pelo fabricante, né? Ou seja, o fabricante ele vai estar informando lá uma característica X, o qual ele garante que a máquina atende. Né? Aqui no caso o fabricante está indicando que ela consegue atingir aí até 92 mil peças ali em 1000 horas de execução. Né? Então aí é a característica do fabricante. Né? E aí o fabricante informa que justamente a cada 1000 horas você tem a necessidade da manutenção ali preventiva, troca de rolamentos, lubrificantes, ajuste de correia, troca de parafusos. No caso, essa máquina ela tem 5 anos de uso, trabalha 144 horas semanais. O objetivo do dono da empresa é aumentar em 15% o fluxo produtivo. Ou seja, é possível, com a análise que a gente faz referente a essa condição desse aumento percentual aí de produtividade, né? Levando em consideração a produtividade do hoje, né? Ou seja, levando em consideração a produtividade de 80 peças em 1 hora. E no último vídeo a gente falou muito aí sobre essas características, né, de necessidade de melhoria, né, de desempenho da máquina. Indo aqui para a parte do cálculo, né, a gente tem que ficar atento com o seguinte: a informação que o fabricante teoricamente está passando aqui é a informação das características de manutenção preventiva. Quanto mais dados para o ciclo industrial, né, mais precisão, né, no diagnóstico, né, na análise você vai ter. Né? Exemplo, uma máquina como essa aí, provavelmente ela deve ter tido, durante esse tempo de execução, manutenção preditiva, né? Ou seja, características ali específicas sendo analisadas. Né? Então são dados importantes. Né? Tem a relação de ocorrências ali de manutenção, né? Qual é o tipo de defeito que mais ocorre aí com essa máquina. Né? Aí basicamente a gente só está considerando que a cada 1000 horas ela vai passar por essa manutenção preventiva, né? Independente do tempo, né? Não tem indicação aí do tempo da manutenção. É basicamente o seguinte, né? Fez todos os reparos, né? Starta ali teoricamente ali do zero, ela vai ter mais 1000 horas aí de 1000 horas de trabalho até novamente passar por essa ação, né? Então, quanto mais dados, mais preciso ali a análise. Mas com base nos dados que a gente tem, vamos fazer aí essa verificação. O primeiro ponto é entender aqui o seguinte: né, a gente tem aqui essa indicação de 80 peças por hora e aqui tem 92 mil peças por 1000 horas de execução. Né? Então a gente precisa, né, vou colocar aqui passo 1, né, equilibrar essa questão aí do parâmetro. Né? Ou seja, vou até colocar aqui embaixo para a gente poder comparar melhor. Então hoje a gente tem 80 peças por hora. Né? E aqui eu vou colocar aqui fabricante,
fabricante ele está indicando aí 92 mil peças. 92 mil peças por 1000 horas, ou seja, é só dividir 92 mil peças por 1000 horas que a gente vai chegar aí no mesmo parâmetro, né? No caso, 92 mil dividido por 1000, né, vai dar aí 92 peças por hora, né? Ou seja, a indicação do fabricante é de 92 peças por hora, né? Então, a gente está aí na mesma base. Então, hoje a gente tem 80 peças por hora fabricadas e o fabricante informa para a gente que a gente consegue chegar a 92 peças por hora. Então, nesse caso aí, a gente está vendo que tem um desempenho menor do que o fabricante vem especificando. Como a gente falou, né? Quanto mais dados, mais preciso. A gente está falando da máquina hoje, no atual, que ela fabrica aí 80 peças por hora. Ela já tem 5 anos de uso. Será que sempre, desde que ela começou a operar, ela já vem operando com 80 peças por hora? Ela produzia menos no início, ela produzia mais, né? Então, isso é importante, né? Nesse caso aqui, a gente só tem essa informação. Bom, então, feito isso, o que é que a gente precisa analisar, né? É a relação da porcentagem, né? Ou seja, 92 peças, né, equivale a 100% do indicado ali pelo fabricante. Né? A gente precisa saber 80 peças por hora, o quanto é que isso representa percentualmente. Né? Ou seja, se 92 peças representa 100%, 80 no caso é só multiplicar por 100, né, que vai dar 8.000, e dividir por 92, que a gente vai ter aí o percentual. Ou seja, o percentual é de aproximadamente 86%. Né? Então, hoje, a máquina ela vem trabalhando ali com a média de 86% de parâmetro de fabricação, né? 86% aí de parâmetro de fabricação. Então, quando a gente fala sobre essa característica, né, de 86% aí de operação, a gente sabe que pode, teoricamente, ali, aumentar esse nível de produtividade até chegar ali em 100%. Só que veja um detalhe importante. O gestor, o dono da empresa, ele está querendo um aumento aí de 15%, ou seja, eu quero aumentar 15% da minha produtividade. Só que aumentar 15% dessa produtividade significa o seguinte, a gente tem 86%, se a gente for somar aqui mais 15%, a gente vai chegar em 101%, né? Vou botar aqui entre parênteses, 101%. Ou seja, 101% significa que você vai ter que ter um desempenho 1% maior do que o que o fabricante especifica. E esse 1% maior do que o fabricante especifica pode ser que não seja algo complexo, mas pode ser que seja algo muito complexo de se atingir. Né? Então é uma característica muito importante, né, entender essa consideração. Então quando a gente passa aí desse 1%, né, a gente teoricamente não teria como atingir esse 1% apenas alterando características ali da produção. Né? Exemplo, aumentando RPM, aumentando ali taxa de transporte de esteira, movimentação ali do braço, né? Enfim, dependendo do tipo de máquina. Né? Normalmente, se você vai aumentar um pouco mais, você vai ter que fazer alguma intervenção do tipo retrofit, ou seja, uma intervenção que venha causar, né, uma característica de mudança estrutural ali da máquina. Né? E aí entram outras situações. Né? Não é só a questão da alteração, né? É a alteração levando em consideração as normas de segurança vigentes, né? NR12, NR10, né? Ou seja, vindo a atingir essas características. Né? E não é só você modificar a estrutura, tem que ter todo um ciclo ali protocolar para poder garantir essa estrutura. Né? Entra ali a parte de do projeto, né? Parte de engenharia, validação, as certificações que se devem ter ali para poder atingir esse parâmetro, né? Atingir essa característica. Então, veja aí que não é tão simples, né? Então, sem contar que 86% já está uma característica ali importante. Seguindo, né, um ciclo aí, né, uma análise especializada, feito isso, normalmente a gente vai para duas situações. Né? A primeira situação é pessoal, né? Ou seja, como é que está o nível de operação dos operadores. Né? Ou seja, os operadores estão dentro de um patamar desejável. E depois entra as características da máquina. Será que o rolamento que está sendo utilizado é o rolamento indicado pelo fabricante?
características indicadas pelo fabricante, os lubrificantes, né, que estão sendo utilizados ali, ele está tudo ok, né, entre essas características. Por quê? Né, essa análise característica ela vai dar uma situação bem interessante a nível de desempenho. Por isso que quanto mais dados, melhor. Né, você pode estar iniciando um ciclo de fabricação num ponto e ele ir caindo com o passar do tempo. Então é importante você ter esses dados porque você vai saber se seu nível de desempenho da máquina está decrescente, se ele vem se mantendo. Por exemplo, pode ser que desde o início da operação a máquina venha mantendo aí esse ciclo de fabricação. Né? Então é até uma situação aparentemente boa, né? Porque você está mantendo, ou seja, 5 anos de operação e você vem mantendo essa característica, é interessante. Né? Ou se você vem tendo oscilação, né? Enfim, quanto mais dados, melhor ali para a análise do ciclo. Né? Com essa análise apenas percentual, o que a gente pode analisar a princípio é o seguinte, né? A máquina está 14% do indicado pelo fabricante, né? O qual pode ser feito ali características de análise de desempenho para chegar em 100%, inclusive, né? Uma situação mais drástica seria chamar o próprio fabricante, né, para análise, né, porque aqui a gente chegou na conclusão que o equipamento ele não está tendo desempenho específico. Se o fabricante ele indica que a máquina ela atinge um determinado parâmetro, é importante saber do fabricante o porquê que não está ocorrendo. Obviamente, né, 5 anos após a fabricação, você já não está mais ali na garantia. Né? Ou seja, isso você tem que pagar ali ao fabricante, né? Para fazer essa ação, essa análise além de intervenção. Por isso que é importante essa análise inicial, que é justamente para ter um parâmetro. Né? Ou seja, será que quando a máquina veio, ela já estava atingindo esse parâmetro produtivo? Normalmente essas máquinas quando são compradas, né? Normalmente vem atrelada ali a compra o que a gente chama de entrega técnica. Né? Ou seja, o fabricante ele vem ali garantir, né, as especificações ali do processo inicial, né, e aí entra a parte de instalação, parte produtiva, né, características de uso, né, então isso aí é muito importante, né, de ter esse acompanhamento, né, se não tem um acompanhamento, dificilmente aí você não vai ter como ter essa característica de análise, realmente aí vai ter que ir para contratar ali o fabricante. Mas antes da contratação do fabricante, essas características, né, como a gente falou, né, das peças que estão sendo utilizadas ali para substituição, o nível de manutenção como vem ocorrendo, e principalmente, né, eu digo principalmente porque é uma característica muito comum, né, nas indústrias em geral, a característica da operação. Né? A gente vê com o passar do tempo, né, uma crescente muito grande, né, das indústrias, né, das empresas de forma geral ali, apoiando, né, a característica do desenvolvimento, né, dos colaboradores, operadores, né, ou seja, investindo ali em treinamentos, né, mas ainda é uma característica que causa muito déficit ali produtivo, né, que hoje é muito comum, né, a operação técnica, né, você dá aquela formação ali para o operador, né, e está classificando ele ali como operador técnico, né, ou seja, um operador que ele tem uma característica de análise produtiva ampla no que diz respeito a parâmetros técnicos da máquina, né? Ou seja, saber, né, identificar ali uma análise ali do que diz respeito ao lubrificante que está a um determinado nível, a troca do lubrificante, enfim, uma série de características que podem ser atreladas ali ao operador e principalmente, né, agregando aí para manutenção autônoma, né? Seja ligado ao WCM, ao TPM, enfim. Então, a nível de característica, é isso que a gente tem aí de indicação da máquina. Né? Ela está abaixo do desempenho do fabricante. Ela tem, obviamente, condições de aumentar esse desempenho, mas pode ser que ela aumente esse desempenho, mas não chegue ali nos 100%. Né? E quanto mais desempenho necessário, né, mais tendência de investimento se tem ali na máquina. Né? Por isso que é importante fazer essa análise de investimento, porque às vezes, né, aí entra essa questão ali da característica ali dos 5 anos, às vezes uma máquina ela já se pagou, né, já gerou a renda ali para uma outra máquina e chega um tempo ali que realmente fazer a troca ali da máquina, né, revender aquela que você tem, com certeza ali vai ter gente querendo e aquele desempenho ali para a pessoa que está querendo ali vai ser um desempenho bem desejável,
né? Então, essa característica aí de análise. E ter esses dados, né? Esses dados de forma bem plausível faz com que você tenha característica ali para poder estar negociando ali com o gestor da empresa, né? Ou seja, com o dono da empresa, enfim. Né? Porque uma coisa é a pessoa querer, outra coisa é você explicar àquela pessoa que o querer dela vai gerar um custo alto ali para a empresa e que não vai ser viável, né? Então, isso aí você consegue debater, né? Obviamente aí com dados. Eu sei que na prática tem alguns gestores que um pouco mais ali cabeça dura, né? Um pouco mais difícil ali de você estar ali negociando ali com ele, né? Tá querendo desempenho, né? Tá querendo resultado, né? Mas é importante ter esses dados aí até para você se resguardar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!